Hoje nós vamos falar sobre Getúlio Vargas, maior estadista que o Brasil já conheceu e presente até hoje na vida nacional, embora tenha se suicidado há 63 anos. Lúcio Maluf, o Getúlio é atual por quê? Meu caro João Franzin, agradecer o convite e ressaltar a presença da agência sindical na vida trabalhista, estadual e nacional, sendo sempre reconhecida como um grande canal de comunicação dos dirigentes, dos trabalhadores, da interação na discussão da proteção e defesa do trabalho e do trabalhador brasileiro. Getúlio Vargas é a expressão da emancipação do trabalhador brasileiro. Emancipação essa que até os nossos dias, até recentemente, se previa que fosse ser desenvolvida. Entretanto, estamos enfrentando um período de grande desmonte das leis trabalhistas, das leis de proteção ao trabalho, das leis civilizadas do Brasil. Nós estamos passando por um período de queda da civilização. É um período que a questão civilizatória que está em causa, não é só a questão econômica, a questão de produção ou não da indústria. Nós estamos um marco civilizatório está em queda no Brasil. E como se relaciona isso com Getúlio Vargas? Getúlio Vargas justamente foi aquele que elevou o marco civilizatório do Brasil à condição de nação. O Brasil não tinha essa condição de nação antes de Getúlio Vargas. E a sua influência é tão grande no campo político, no campo social, no campo econômico e no campo cultural, que, apesar dos sucessivos desmontes, ainda continua protagonista. As coisas se fazem discutindo a era Vargas, mesmo 63 anos depois. Portanto, Getúlio Vargas é a figura mais proeminente, mais importante da história do Brasil. Lúcio, passados 63 anos, numa época de despolitização, ou numa época de hegemonia neoliberal, falar em quem tinha doutrina, em quem defendia ideias e princípios, fica até, digamos, fora da curva, ponto fora da curva. Mas o Getúlio tinha uma centralidade no pensamento e uma coerência na ação. Qual era a base da doutrina getulista? O Getúlio, algumas das principais características Getúlio e da era Vargas são a questão da sua preocupação primeira com a nação. Ele era um nacionalista. A sua preocupação com o desenvolvimento e com a alavancagem das cidades, portanto, um progressista. E, portanto, desenvolvimentista, nacionalista e progressista, esse era o resumo do trabalhismo de Getúlio Vargas. Esse trabalhismo que não encontra paralelo nos outros modelos trabalhistas do mundo, na medida que tem um componente diferenciador, que é o nacionalismo. Os outros não têm esse componente, seja na Itália, na Inglaterra ou em outros países. Getúlio Vargas tinha também duas outras grandes características: a ousadia, né, e a incrível habilidade de compor contrários em torno de um projeto nacional. Isso talvez sejam marcas mais diferenciadas e pouco valorizadas da personalidade e da trajetória de Getúlio Vargas. Convém falar um pouco da biografia de Getúlio. A gente fala de Getúlio ditador, sempre se refere a Vargas numa época de cerceamento de liberdades. Getúlio Vargas ganhou 8 eleições. Olha que ditador. Ele foi 5 vezes deputado estadual, foi deputado federal, foi governador do Rio Grande do Sul e, para coroar essa vida política, mesmo depois do período de ditadura, foi eleito pela população. Um homem que ganha 8 eleições, acho que não é tão ditador assim, né? Outro fato importante é que, quando se põe eu costumo cognominar Getúlio como o ditador da liberdade. Isso encontra bastante disputa, bastante discussão. Eu quero colocar na nossa discussão essa questão: um ditador da liberdade. E por que isso? Por que digo isso?
Que se façam críticas ao cerceamento de algumas liberdades democráticas durante o período getulista, e houveram. Que se façam críticas à centralização e à mão de ferro com que Getúlio conduziu o país, é verdade. Mas que se as faça à luz das imensas conquistas registradas no período, e as conquistas sem paralelo na história do Brasil, como a conquista do voto da mulher, que representa mais da metade da população brasileira, que era impedida de votar. Ora, se isso não é liberdade, não é cidadania. Que se faça isso à luz da emancipação do trabalhador brasileiro, que era semi-escravizado ou escravizado, e passou a ter uma legislação digna dos países mais desenvolvida do mundo. Legislação que atribuía uma jornada de trabalho digna, férias, repouso remunerado, e também a instituição de um salário mínimo que hoje equivaleria a quase R$3.000 ou coisa parecida, ou seja, colocou o trabalhador de semi-escravo na condição de cidadão. Ora, que liberdade maior e que demonstração maior de cidadania na história do nosso país. São essas coisas que estão em desmonte no momento. Portanto, por isso a condição do cidadão, antes de falarmos da economia ou de qualquer coisa mais material. O Lúcio, em 2018, temos, e a questão nacional ela é muito ausente desse debate preliminar que você acompanha no dia a dia na imprensa. Ciro Gomes, Marina, mesmo o caso do Lula, a questão nacional é ausente. O PDT tem essa questão no centro da sua doutrina e do seu compromisso. Como levar a questão nacional para o debate das eleições brasileiras? O PDT é o único país verdadeiramente decorrente e herdeiro da doutrina do ideário trabalhista, nacionalista e, sobretudo, progressista, que vem desde os tempos de Getúlio, de Alberto Pasqualini, grande pensador trabalhista, mas que tem seu fundamento lá atrás nas lutas republicanas e anti-escravagistas. A origem, né, desse ideário são as lutas republicanas e anti-escravagistas. Portanto, o PDT, no quadro atual, dos 30 e tantos países, embora alguns possam ser denominados trabalhistas, mas não praticam a doutrina trabalhista, é o único partido com esse ideário colocado à disposição da população. Nós temos um caso... das correntes neoliberais e aquelas que não são nem neoliberais, nem liberais, aquelas sem rótulo. Temos algumas que são sem rótulos, tipo a Marina, não dá nem para rotular muito. E tem nenhuma mensagem que interesse a população, embora muitos, de forma ingênua ou ignorante, se juntem a essa pregação. Nós estaremos na disputa de toda forma e estaremos colocando à disposição da nação um ideário há tempo que não colocado. E eu digo isso muito claro. Getúlio, quando recebeu o país em 1930, tinha reserva zero. Ele foi obrigado a cancelar o pagamento da dívida externa, realocar os dinheiros, as receitas, parte da receita da exportação de café para financiar o processo de industrialização e geração de emprego no país, que era concentrado numa minoria oligárquica cafeeira, né, e passar isso, colocar mais à disposição do universo nacional. E, entre outras questões, Getúlio redefiniu como centro e preocupação central a geração de trabalho, renda e a substituição da dependência importadora do país. Nós estamos voltando a essa dependência importadora em função do processo de desindustrialização que o país vive. Logo, nós precisamos retomar essa política getulista, claro, adaptada aos nossos dias, né, adequada aos nossos tempos, mas o centro da política necessária é getulista. Lúcio, rapidamente, a Eletrobras está sendo posta em leilão, ou pelo menos o governo fez um balão de ensaio. A Eletrobras
foi tentada por Getúlio, mas só instituída em 62 pelo Jango. Por que é preciso ter uma estatal como a Eletrobras no Brasil? A energia elétrica precisa chegar a todos os cantos. Precisa chegar àqueles que pagam e àqueles que não podem ainda pagar, mas que só pagarão o dia que tiver energia elétrica para gerar produção no seu território. É impossível você ter a questão global da energia, né, nas mãos somente de uma ideologia de lucro. Ela precisa estar voltada e fincada e alicerçada numa ideologia de desenvolvimento nacional. É por isso que ela não pode ser colocada simplesmente como ação na Bolsa de Valores ou como uma escolha privada de aonde levar energia, ou só levar energia aonde dá lucro. Lembre-se que o Brizola fez uma estatização no Rio Grande do Sul, à época, como governador, nos anos 50, porque as companhias não estavam levando o desenvolvimento onde precisava, só estavam levando o desenvolvimento, a energia ou a telefonia aonde eles teriam lucro, né? Então, esse tipo de decisão é decisão em prol da nação ou em prol de um grupo privado. Essa é a questão. Um grupo privado, geralmente, de âmbito internacional. Muito bem, quero agradecer muitíssimo o Lúcio Maluf, meu amigo estudioso das questões trabalhistas, nacionalista, da direção nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que hoje interrompeu a sua rotina, suas atividades, e veio aqui conversar com a gente na agência sindical, aliás, aqui na sede do Instituto Presidente João Goulart. Muito obrigado, Lúcio, obrigado a todos, até o próximo vídeo da semana.